Boa noite. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Amém? Amém. Deixa eu falar uma mensagem do Senhor Jesus quando ele estava em vida na terra com seu discípulo. Amém? Ele tinha convidado seu discípulo e eu estou vendo aqui em Mateus, no capítulo 4, no versículo 23 em diante, continuando a palavra, está com ele, seu discípulo, diz: e percorria Jesus toda a Galileia. Amém? Amém. Percorria toda a Galileia. Naquele tempo não tinha carro, não tinha moto, nem helicóptero, nem avião. Jesus fazia a obra a pé com seu discípulo. No máximo que podia ter um camelo ou um jumentinho. Amém? Jesus percorria toda o que? A Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstia entre os povos. Ou seja, todo tipo de doença, Jesus tinha e tem poder, teve poder naquela época e continua o poder dele. Não faliu, ele não deixou de ser o mesmo que ele era antes. Hoje o Senhor Jesus Cristo continua curando através dos seus discípulos, são os seus seguidores, seus ministros, embaixadores de Cristo, que são os pastores, os missionários, apóstolos, bispos, amém? Esses são os discípulos de Jesus hoje, e hoje Jesus continua fazendo milagres e maravilhas, como fazia antes, no nome dele, amém? Aí, versículo 24 do capítulo 4 de Mateus, ele diz: e a sua fama corria por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que passeavam e acometidos de várias enfermidades, e tormentados, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. Jesus não fez exceção de pessoa nem de doença, também. Jesus não teve aquela coisa, não, isso é paralítico, eu não dou conta. Jesus não disse para nós que ele não podia dar luz aos olhos ao cego. Jesus não disse para a pessoa, ou para nós nos tempos de hoje, que ele não cura os enfermos, que ele não limpa os leprosos. Não, ele continua fazendo o que ele fazia ontem. Em nome do Senhor Jesus, ele age através de nós, os seus ungidos, os seus consagrados, homens e mulheres de Deus, para orar no nome dele e continuar curando o povo, libertando o povo dos demônios, amém? Libertando o povo do cativeiro, das prisões, né? Limpando os leprosos, os curando o aidético, canceroso, diabéticos. Jesus continua fazendo através dos seus discípulos, dos seus seguidores, que somos nós, amém? Então, se vocês creem que ele pode fazer na vida de vocês, conforme a sua necessidade, conforme a sua doença, o seu problema que você está enfrentando, ele também tem poder, tanto para curar aqui no Brasil, como curar em qualquer parte do outro mundo, amém? Nós temos pessoas aqui da nossa igreja, em Portugal, na Espanha, em outros países, que vai ouvir ou que está ouvindo essas mensagens através das plataformas digitais, amém, gente? Então, vocês que querem ouvir uma palavra sincera, eficaz, a palavra de Jesus, que transforma a vida, que cura, que liberta, que transforma, que perdoa, que salva e dá a oportunidade de você ter nas próprias mãos um passaporte para morar no céu, através do Senhor Jesus. Se vocês crerem, use a tua fé, se lance nos braços do Senhor, porque o Senhor não deixou de fazer o que ele fazia antes, abençoando, perdoando, salvando e fazendo grandes prodígios, sinais e maravilhas. Ele continua, porque o céu nunca teve crise, amém? E não é hoje que vai estar. Tudo está na mão do Senhor, e ele continua ministrando muito bem tudo que ele criou, tudo que ele fez, continua firme, porque ele não deixou de ser Deus.
A sua força não deixou de ter o que ele tinha, a sua força. Não minou o seu poder. Ele continua sendo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Deus continua sendo Deus dos profetas de hoje e do passado. Ele continua fazendo sinais, prodígios, maravilhas, como ele fez na época de Moisés, na época de Josué. A sua força, nada mudou. Deus não envelheceu, Deus não caducou, a sua força permanece, a sua sabedoria cada dia melhor. Amém? Amém, gente? Então ele é, foi e é e será para os séculos dos séculos e para toda a eternidade. Diga graças a Deus. Seguia uma grande multidão a Jesus, seguia Jesus uma grande multidão. Amém? De gente da Galiléia, de Cápolis, de Jerusalém, da Judeia, além do Jordão, tudo para encontrar com o Senhor Jesus. Todos queriam tocar nas horas dos seus vestidos, todos queriam tocar em Jesus, que dele saía virtude, saía bênção. As pessoas recebiam milagre em tocar, milagre em receber através das suas palavras. Diga graças a Deus. Jesus, vendo capítulo 5, Mateus 5, ele diz: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: as bem-aventuranças. Diga graças a Deus. Olha só, aí vamos lá nas bem-aventuranças.